Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro do Apocalipse de São João, nosso 15º encontro. Trabalhar pouca coisa, mas com muito conteúdo. O Apocalipse, capítulo 4, do versículo 1 ao 4. É a segunda parte do livro do Apocalipse. Se trata da história, julgamento e reino. O Senhor da história. E vamos ver, nesta pequena passagem, a adoração da corte celestial. Esse princípio dessa adoração da corte celestial, que vai do capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 5, versículo 14. Ouçamos essa passagem, capítulo 4, do versículo 1 a 4. Versículo 1. Depois de escrever as cartas às igrejas, eu, João, tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu tinha ouvido falar-me, como trombeta, disse: suba até aqui, para que eu lhe mostre as coisas que devem acontecer depois dessas. Imediatamente o Espírito tomou conta de mim. Havia no céu um trono, e no trono alguém sentado. Aquele que estava sentado parecia uma pedra de jaspe e cornalina. O arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Ao redor desse trono havia outros 24, e neles 24 anciãos estavam sentados, todos eles vestidos de branco e com uma coroa de ouro na cabeça. Esse é o texto que nós vamos refletir. Lembrando, nós temos muitos elementos simbólicos, para referir a mensagem que São João quer nos dar nesse livro do Apocalipse. A linguagem simbólica, ela parte de um princípio real, mas ela está sempre aquela riqueza de palavras, de símbolos, de possibilidades, de pensamentos, sobre a mensagem. Versículo 1. Depois de escrever as cartas às igrejas, eu, João, tive uma visão. Havia uma porta no céu, e a primeira voz que eu tinha ouvido falar-me como trombeta disse: suba até aqui, para que eu lhe mostre as coisas que devem acontecer depois dessas. Ao terminar a carta das 7 igrejas, dirigida aos cristãos da Ásia Menor, eles agora irão receber uma mensagem pessoal do Senhor, da igreja, Senhor glorificado e ressuscitado. João é levado agora em espírito até a porta do céu. Ali ele tem uma visão do Deus soberano, o que tem pleno controle dos assuntos humanos. No plano de vista histórico, a igreja se sente incapaz de resistir às afrontas e investidas dos poderes hostis deste mundo. Mas o curso da história não está determinado pelo poder político, senão por um Deus entronizado e ativo. Ele é o verdadeiro rei, não o imperador. Os cristãos devem ter em mente e no coração que a visão da grande sala do trono, nós vamos ver no versículo 4, no capítulo 4, capítulo 5, que a perseguição iminente que sofreram e sofrerão, em que Deus onipotente, onisciente, tudo sabe, está tudo no controle divino. Então, essa consciência os cristãos devem ter. Deus está no controle, Deus está sempre na assistência de tudo. Então, no versículo 1, a visão começa com uma porta que se abre no céu. No livro do profeta Ezequiel, o profeta nos diz: os céus se abriram e vi visões de Deus. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Não é claro se João vai transpor a porta e entra no céu, ou se fica da porta olhando a partir dos umbrais da porta. Mas temos que relembrar que estamos trabalhando com símbolos e não podemos extrapolar daquilo que vem escrito. A porta significa o acesso a Deus.
A mesma voz que no capítulo 1 do Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, ordenou a João a escrever, agora pede que se aproxime da porta celestial. João está a ponto de ver as coisas que devem suceder depois destas. E situa o conteúdo dos capítulos num período futuro, embora vemos situações que se referem à época passada. Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Cristo havia ordenado que João escrevesse as coisas que aconteceriam depois delas. E agora chegou o momento de mostrá-las, visto que os acontecimentos da terra têm sua origem no céu. Diante dessas questões, uma porta aberta no céu é simbólica, porque o céu não tem portas. A imagem da porta como símbolo já encontramos na igreja de Filadélfia, que se diz que o Cristo é aquele que tem a chave. Falar de porta é falar de uma saída, esperança. Por esta porta se entra para o trono e o conselho de Deus. Então, a porta aberta no céu serve para indicar o início da revelação da intervenção salvífica de Deus. Segue uma ação de sequência, uma série de 3 visões. A porta aberta no céu, Deus sentado no trono e do Cordeiro que recebe o livro selado. Aqui vem retomado o discurso sobre a revelação de Jesus Cristo. O que vai acontecer em breve. Aqui pode se referir aos 7 selos. Vai acontecer em breve a questão dos 7 selos, do capítulo 6, versículo 1 até o capítulo 8, versículo 1, ou toda a parte sobre o presente histórico antes do juízo final. Então, aí no caso, ele fica mais amplo. Vai do capítulo 6, versículo 1, até o capítulo 19, versículo 10. Versículo 2. Imediatamente o Espírito tomou conta de mim. Havia no céu um trono, e no trono alguém sentado. Imediatamente o Espírito tomou conta de mim. Com certeza, o Espírito Santo, terceira pessoa divina. Ezequiel, no capítulo 11, versículo de 1 a 5, diz: O Espírito leva primeiramente o profeta à porta oriental, e depois o mesmo Espírito do Senhor vem sobre ele para que profetize. O arrebatamento profético podemos encontrar em outras passagens do Antigo Testamento. 1 Reis, capítulo 22, versículo 19. Miqueias replicou: Ouça a palavra de Javé. Eu vi Javé sentado no trono, e todo o exército do céu estava em pé à direita e à esquerda de Javé. Amós, no capítulo 3, versículo 7, afirma que Deus nada faz sem revelar seu segredo a seus servos, os profetas. João se vê como profeta. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. E estar no Espírito é o estado apropriado para o que ele irá experimentar. Assim, ser arrebatado pelo Espírito significa transformar-se em profeta e experienciar uma realidade diferente da nossa. O trono de Deus é o símbolo do seu poder. Na Terra, no mundo organizado e dominado pelo Império Romano, domina o trono do imperador. 2 tronos antagônicos, do imperador de um lado na terra e o trono de Deus no céu, de outro lado. 2 poderes diferentes. Ele não vê uma sinagoga ou um templo, mas uma grande sala do trono do grande rei. Neste trono havia alguém sentado. Aquele que está sentado, João afirmará mais tarde, é o Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 4, versículo 10. Isaías afirma: Vi o Senhor sentado sobre um trono alto e sublime, e a orla de seu manto enchia o templo. Isaías, capítulo 6. No Salmo 47, versão hebraica 46, versão grego-latina, versículo 9, Deus reina sobre as nações, diz o salmista. Deus se senta em seu trono sagrado.
A cena do céu aberto que se deixa ver é alguém sentado no trono, que é Deus. O trono e quem nele está sentado são o centro de tudo, o que se descreve nessa visão e ponto de referência de tudo. Gritos e vozes daqueles que estão ao redor do trono. Versículo 3. Aquele que estava sentado parecia uma pedra de jaspe e cornalina. O arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda. João tem o cuidado de não fazer nenhuma representação daquele que se senta no trono. Apresenta com o resplendor da luz que emitem pedras preciosas. No Salmo 104, versão hebraica, 103, versão grego-latina. Então, Salmo 104, versão hebraica, 103, versão grego-latina, versículo 2, diz: envolto em luz como no manto, estendendo os céus como tenda. Deus é aquele que se cobre de luz. São Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 16, diz: o Senhor habita numa luz inacessível que nenhum homem jamais viu. A fonte de João aqui é Ezequiel 1, em que o trono se apresenta como uma pedra de safira em forma de trono. O brilho do trono em torno dele parecia um arco-íris, que aparece nas nuvens em dias de chuvas. Nós encontramos Ezequiel, capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 28. A identificação com as três pedras, jaspe, cornalina e esmeralda. O jaspe é um pouco incerto, pois o jaspe, como pedra, é opaco, não transmite luz. Alguns interpretam aqui não jaspe, mas um diamante, ou um cristal, como encontramos também no Apocalipse, capítulo 21, versículo 11. Seu esplendor é como uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe cristalino. A cornalina era uma pedra de cor vermelha intensa, derivada da cidade de Sardes. Então ela também vinha chamada de sárdio. E por isso, essa pedra é uma pedra preciosa vermelha. O arco-íris rodeava o trono como espécie de um círculo luminoso. A esmeralda de cor verde, mostrando o aspecto verde da pedra. As três pedras se lhes concedia um lugar especial de honra. A cada pedra se assinalou os significados. O jaspe se associou às qualidades da majestade, santidade e pureza. A cornalina, vermelha, sárdio, tem relação com a ira e o juízo. A esmeralda, verde, com a misericórdia. O arco-íris se recorda da aliança com Noé, Gênesis 9, capítulo 16 e 17. No conjunto se descreve a majestade de Deus, fulgurante, reluzente, vestido de luz, inacessível. Versículo 4. Ao redor desse trono havia outros 24 tronos, e neles 24 anciãos, presbíteros. Estavam sentados. Todos eles vestidos de branco e com uma coroa de ouro na cabeça. Ao longo do livro, vemos esses 24 presbíteros anciãos em vários momentos. O primeiro, quando são apresentados, prostrando-se diante de Deus em adoração. Então, nós vamos ver capítulo 5, versículo 14 do livro do Apocalipse, capítulo 11, versículo 16, capítulo 19, versículo 4. Em duas ocasiões, um deles se apresenta como porta-voz ou intérprete. Capítulo 5, versículo 5, capítulo 7, versículo 13. No outro momento, se unem aos 4 seres vivos para apresentar a Deus as orações dos santos. Adoração e louvores estão em seus lábios. Quanto às interpretações desses 24 anciãos, veremos no tema das considerações do livro do Apocalipse. Mas algumas possibilidades podemos aqui dizer.
Alguns interpretam o símbolo dos 24 anciãos como o grupo dos sacerdotes do sacerdócio de Arão. Então, são os 24 grupos familiares que formam o sacerdócio de Arão. Nós encontramos isso no primeiro livro de Crônicas, capítulo 24. São os 16 chefes da família de Eleazar e 8 da família de Itamar, que no céu oferece a Deus a perfeita adoração e que na terra os sacerdotes ofereciam adoração de forma imperfeita. Também atribuíam os 24 anciãos, lembrando a Nova Jerusalém, que haviam 12 portas com os nomes das 12 tribos de Israel e o alicerce com os nomes dos 12 apóstolos. Mas podemos considerar os 24 anciãos como uma ordem angélica, anjos, cujos membros servem e adoram a Deus, como equivalente às 24 ordens sacerdotais dos 24 famílias de levitas, né, do 1 Crônicas, capítulo 24. A função deles é tanto real como sacerdotal e pode ter caráter judicial. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Então, tronos, e os que sentavam nos tronos receberam o poder de julgar. Nos fala lá no Apocalipse capítulo 20, versículo 4. As vestes brancas representam a santidade dos anciãos e suas coroas representam a realeza. Então, diante disto, nós meditamos esses 4 primeiros versículos do capítulo 4 do livro do Apocalipse. Depois vamos dar continuidade, né, a essa leitura. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.